No filme Matrix, há uma cena que definiu a forma como uma geração inteira enxerga a realidade. Morpheus abre as mãos e oferece duas opções. A pílula vermelha te mostra a verdade, por mais dura que ela seja. A pílula azul permite que você continue acreditando na ilusão e acorde no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Na vida real, a grande maioria das pessoas provavelmente escolheria o azul. O detalhe intrigante é: e se você já tiver tomado essa pílula azul sem perceber? E se a realidade que você enxerga, toca e experimenta todos os dias for uma construção tão bem feita que não deixa nenhum rastro de que há algo errado? Recentemente, uma startup americana conseguiu reproduzir exatamente esse cenário com um ser vivo e a cobaia não percebeu absolutamente nada. Hoje, nós vamos entender como eles fizeram isso e por que esses experimentos podem mudar a nossa percepção sobre o mundo para sempre. Se você ainda não é inscrito aqui, que eu não sei por quê, aproveite para se inscrever agora. Estamos chegando aos 10 milhões e você faz parte dessa história. A mosca dentro da máquina. O anúncio veio de uma startup de São Francisco chamada Ion Systems. E o feito é inédito na ciência. Eles digitalizaram o cérebro completo de uma mosca e o colocaram para funcionar dentro de um mundo virtual. E isso não é uma figura de linguagem. Aconteceu de forma literal. Primeiro, os cientistas mapearam cada neurônio do cérebro de uma mosca doméstica. Para conseguir isso, o cérebro do inseto foi fatiado 7.000 vezes em escalas microscópicas e reconstruído em 3 dimensões. O resultado foi um modelo digital com 125.000 neurônios e 50 milhões de sinapses. Em seguida, a Ion Systems transformou esse mapa em código, criando uma cópia virtual perfeita do órgão. O passo seguinte foi conectar esse cérebro a um corpo digital e soltá-lo em uma simulação com regras físicas reais, incluindo gravidade, superfícies, cheiro e luz. O que aconteceu em seguida surpreendeu até a equipe do laboratório. A mosca virtual começou a se comportar exatamente como uma mosca comum. Ela detectou comida e voou até ela. Ao sentir partículas de poeira no próprio espaço, interrompeu o voo para se limpar. Ela desviou de obstáculos, pousou e voltou a explorar o ambiente. Ninguém programou essas ações. O cérebro digital simplesmente assumiu que estava vivo e agiu de acordo, apresentando 95% de precisão em relação ao comportamento de um inseto biológico. Para o CEO da empresa, estamos diante de um animal cuja consciência foi transferida do mundo físico para uma máquina. Não sabemos exatamente qual é a percepção dela lá dentro, mas a comunidade científica já leva essa possibilidade muito a sério. 9. O salto que chegou até aqui. Para termos dimensão desse avanço, precisamos olhar alguns anos para trás. Em 2014, os pesquisadores emularam os neurônios de um verme microscópico chamado C. elegans. Ele tem exatos 302 neurônios. Esse cérebro digital foi inserido em um robô feito de peças de Lego e a máquina passou a se mover sozinha, replicando comportamentos do verme. O detalhe é que esse sistema não tinha um ambiente real ao redor. Era apenas um cérebro isolado operando em um corpo improvisado. Saltar dos 302 neurônios de um verme para os 125.000 de uma mosca, agora com um corpo próprio em um mundo virtual responsivo, representa um aumento de mais de 400 vezes na complexidade estrutural. Tudo isso em um intervalo de poucos anos. E a Ion Systems já tem um próximo alvo definido: emular o cérebro de um rato. Estamos falando de cerca de 70 milhões de neurônios, algo 560 vezes mais complexo do que a mosca. A estimativa deles é alcançar isso em 2 anos.
Depois do rato, o objetivo final é o cérebro humano, com seus 86 bilhões de neurônios. É um desafio monumental, mas a direção já foi traçada e a velocidade com que essa tecnologia está avançando é o que torna esse debate tão urgente. 8. O cérebro que inventa o que vê. Pense no momento em que você olha para um objeto. A sensação natural é de que você está captando a realidade nua e crua, exatamente como ele está à sua frente. Mas a biologia diz o contrário. Um estudo recente liderado por pesquisadores sul-coreanos ilustra isso muito bem. Eles usaram lasers ultrafinos para estimular diretamente neurônios específicos no córtex visual de animais. Detalhe: os olhos não estavam recebendo nenhuma luz ou imagem de fora. Não havia nenhum estímulo externo no ambiente. Mesmo assim, os cérebros começaram a reagir como se estivessem enxergando formas reais, como triângulos e bordas geométricas. A mente estava criando imagens do zero, sem precisar do mundo físico. Isso nos mostra que o ato de ver não é apenas um recebimento passivo de informações. A visão é, na verdade, o seu cérebro construindo uma narrativa com os fragmentos de luz que entram pelos olhos e completando as lacunas com o que ele espera encontrar. Quando você se assusta com uma sombra achando que é uma pessoa, não é o seu olho que falhou. É o seu cérebro sendo eficiente e fazendo uma aposta rápida antes de ter todos os dados. Como diz o neurocientista Anil Seth, a realidade que nós percebemos é uma alucinação controlada. A única diferença entre você e alguém tendo um delírio é que as suas alucinações estão em sincronia com o que existe do lado de fora. 7. Os ratos que viviam num lugar que não existia. Dentro do nosso cérebro existe uma estrutura chamada hipocampo. Ele funciona basicamente como o nosso GPS interno. É ele que registra onde você está, o caminho que você fez e o que existe ao seu redor. Em um experimento recente, cientistas implantaram eletrodos no hipocampo de ratos. Os animais estavam fisicamente imóveis dentro de uma caixa de laboratório. No entanto, os pesquisadores começaram a enviar sinais elétricos diretos para o cérebro deles, simulando os estímulos de um corredor longo e complexo. O resultado foi perturbador. Os ratos começaram a tomar decisões com base no lugar que não existia. Eles agiam, processavam escolhas e esperavam recompensas como se estivessem andando pelo corredor simulado. Para a mente deles, aquela realidade forjada era a única que existia. E o mais inquietante, para quem observava de fora, é que os animais estavam funcionando normalmente, tomando decisões lógicas. Apenas estavam respondendo a um mundo que existia inteiramente dentro de uma máquina. 6. A ilusão da mão de borracha. Existe um experimento clássico na neurociência que demonstra a fragilidade da nossa percepção corporal, a ilusão da mão de borracha. Funciona assim: você esconde a sua mão real debaixo de uma mesa e coloca uma mão de borracha visível na sua frente. Em seguida, um pesquisador começa a tocar as duas mãos ao mesmo tempo usando um pincel. Em questão de minutos, o seu cérebro sofre uma confusão sensorial e passa a adotar a mão falsa como se fosse parte do seu corpo. Se o pesquisador fingir que vai dar uma martelada na borracha, você vai recuar instintivamente. Pesquisas realizadas em 2024 replicaram isso usando realidade virtual e conseguiram o mesmo efeito com braços inteiramente digitais. O cérebro adota o avatar em poucos minutos. Isso significa que a sensação de estar dentro de um corpo não é uma certeza inabalável. É uma percepção que o cérebro atualiza em tempo real a partir dos sentidos. Se você altera as informações sensoriais, você altera o corpo que a mente reconhece como próprio. E se você gosta de entender como a mente e o universo funcionam, você está no lugar certo, viu? Para continuarmos produzindo documentários como este, temos um clube de membros a partir de R$ 13,99 por mês. É o apoio da nossa comunidade que mantém o canal no ar e o link está aqui embaixo, ó. 5. O polvo que enxerga com a pele.
Vamos mudar um pouco de perspectiva e olhar para os polvos. Biologicamente, eles são daltônicos. Os olhos deles não possuem os receptores necessários para processar cores. Apesar dessa limitação anatômica, eles são os maiores mestres do disfarce na natureza. Em frações de segundo, um polvo consegue alterar a cor, a textura e o padrão da própria pele para se misturar perfeitamente com corais, rochas e algas, imitando o fundo do mar com precisão milimétrica. Como um animal cego para cores consegue uma camuflagem tão perfeita em um ambiente colorido? A principal hipótese da biologia moderna é que os polvos enxergam a cor através da pele. O corpo inteiro dele é coberto por fotorreceptores, que são células sensíveis à luz, ou seja, eles processam o ambiente de uma forma completamente alheia à nossa visão tradicional. A realidade de um polvo é construída por um sistema sensorial que nós mal conseguimos compreender. A forma como ele experimenta o mundo pode ser muito mais rica em alguns aspectos físicos. Isso nos deixa com uma reflexão. Quantas outras formas de perceber a realidade estão por aí, invisíveis para nós, simplesmente porque não temos os órgãos certos para senti-las? 4. O macaco que controla o braço que não é dele. Na Universidade de Duke, pesquisadores decidiram testar até onde vai a capacidade do cérebro de adotar novos membros e fizeram uma pergunta direta: é possível conectar uma mente a uma máquina? A resposta foi sim. Eles implantaram eletrodos no córtex motor de macacos e os conectaram a um braço robótico externo. O sistema lia a atividade elétrica do cérebro em tempo real e transformava isso em movimento mecânico. Bastou o macaco pensar na ação e a máquina obedeceu. Sem necessidade de treinamentos exaustivos ou programação complexa, o cérebro encontrou a nova ferramenta e a assumiu. Os animais passaram a usar o braço robótico para alcançar comida e manipular objetos com enorme precisão. Mas o que realmente surpreendeu os neurocientistas foi quando um dos macacos deixou o seu próprio braço biológico relaxado ao lado do corpo e passou a usar exclusivamente o membro de metal. A fronteira entre o que era tecido orgânico e o que era hardware simplesmente desapareceu na mente dele. Se o cérebro está disposto a adotar qualquer coisa que responda aos seus comandos, onde exatamente termina o corpo e começa o mundo externo? 3. Privação sensorial. O que sobra quando o mundo some? Se você entrar em um tanque de privação sensorial, a experiência é extrema. São câmeras escuras com isolamento acústico total e água aquecida exatamente na temperatura da pele. Lá dentro, você flutua sem visão, sem audição e sem sentir o peso da gravidade. Quando os estímulos externos somem, a mente não desliga, ela começa a criar. Estudos mostram que, em poucos minutos de privação, o cérebro passa a gerar estímulos por conta própria. Pessoas relatam enxergar luzes, padrões geométricos e até rostos. Ouvem músicas e vozes distantes, sentem o corpo se mover sem estarem se movendo. Isso nos mostra uma face desconfortável da biologia humana. O cérebro não precisa de um mundo físico para gerar uma experiência de vida. Ele faz isso de forma ininterrupta. O que nós chamamos de mundo real é apenas o cérebro filtrando e organizando a energia externa por cima dessa máquina constante de criação. Quando os sentidos param de enviar dados, a simulação não acaba. O cérebro simplesmente preenche o vazio com o que ele já tem armazenado. Em certo nível, a nossa realidade já é uma espécie de simulação particular. 2. A teoria da simulação de Bostrom. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, publicou um argumento matemático que até hoje permanece sem refutação. A lógica dele estabelece que uma de 3 hipóteses precisa ser verdade. A primeira é que civilizações tecnológicas sempre acabam se destruindo antes de conseguir criar simulações computacionais perfeitas. A segunda é que elas sobrevivem, mas simplesmente escolhem não simular o universo.
A terceira, e a mais provocativa, é a de que nós estamos dentro de uma simulação nesse exato momento. O raciocínio matemático é simples. Se alguma civilização em qualquer lugar ou época do universo conseguiu tecnologia para simular consciências, ela não criaria apenas uma, criaria bilhões delas. Logo, existiriam bilhões de consciências simuladas para cada consciência orgânica real. Estatisticamente, as chances de você ser uma das mentes biológicas originais seriam quase nulas. Bostrom não afirmou de forma absoluta que vivemos em um computador, ele apenas provou que, se as duas primeiras alternativas não forem o destino inevitável das civilizações, a terceira é matematicamente a mais provável. O fato de nenhum físico ou filósofo ter conseguido apontar uma falha nessa lógica torna a teoria uma sombra constante na ciência moderna. E se nós formos a mosca? Isso nos traz de volta à mosca virtual da Ion Systems. Ela habita um ambiente construído inteiramente por humanos. Ela voa, se alimenta, limpa as asas e tenta sobreviver. O sistema nervoso dela valida cada segundo daquela existência. Mas ela é parte do código, não existe nenhum instrumento, nenhum olhar de dentro daquele mundo virtual que a permita descobrir a verdade. Agora, aplique essa mesma premissa a nós mesmos. Você acorda todos os dias num mundo com regras consistentes. A gravidade funciona, a história tem uma ordem cronológica, as memórias fazem sentido. Os seus sentidos constroem uma realidade coerente ao seu redor. Mas como vimos hoje, esses sentidos são apenas interpretações geradas pelo cérebro. Nós nunca acessamos o universo diretamente. Acessamos apenas o relatório final que a nossa mente entrega. O que a startup de São Francisco fez traz de volta a pergunta milenar, a mesma que os gregos faziam, a mesma da simulação de Bostrom e a mesma de Matrix. Se a sua mente estivesse sendo alimentada por dados perfeitos, como você saberia a diferença? A mosca não sabe. E neste exato segundo, ela está vivendo a única realidade que ela tem capacidade de compreender, totalmente convencida de que tudo ao redor dela é real. E você, que está assistindo a este vídeo com a convicção absoluta de que o seu entorno é real, como é que você pode provar que a sua condição é diferente da deles? Morpheus estendeu as mãos e ofereceu uma escolha, mas e se ninguém tiver te oferecido escolha nenhuma? Se esse vídeo te fez pensar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um abraço, até o próximo.